Fala pessoal, tudo bem? Aqui no clima mais descontraído, estamos em casa dessa vez, estamos quarentenados, confinados. Se você estiver vendo esse vídeo em algum ano que não seja 2020, comenta aí se sobrevivemos. Espero que dê tudo certo e logo a gente volte a trabalhar normalmente. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito abordado, muito questionado, muitos empresários têm dúvidas, e até meus colegas advogados, estudantes, que é quando a execução fiscal consegue atingir o patrimônio pessoal dos sócios da pessoa jurídica. É uma dúvida muito frequente e hoje a gente vai analisar todos os temas pertinentes, como é que está a jurisprudência, como é o entendimento dos tribunais com relação a isso, e também algumas dicas, alguns conselhos que podem acabar ajudando aquela pessoa jurídica ou aquele empresário. Esse vídeo nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai falar da CDA, que é o título executivo utilizado na execução fiscal. Depois a gente vai falar da execução fiscal em si. E por último, a gente vai falar da prescrição, que é exatamente sobre o prazo que a Fazenda Pública tem para poder pedir o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, podendo atingir o seu patrimônio. E antes que a gente entre nesses tópicos que eu acabei de mencionar, é importante a gente relembrar, revisitar lá no Código Civil alguns conceitos da pessoa jurídica. Inclusive, a Lei da Liberdade Econômica acrescentou no Código Civil o artigo 49A. E essa Lei da Liberdade Econômica é nova, é de 2019. E acrescentou que o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da pessoa jurídica e vice-versa. E no artigo subsequente, no artigo 50, já traz as hipóteses em que pode haver a desconsideração da pessoa jurídica. E lá fala da confusão patrimonial, do desvio de finalidade, do uso da pessoa jurídica com intuito de abuso, com excesso de poderes. E tudo isso pode acabar fazendo com que haja desconsideração da pessoa jurídica. Mas aqui a gente vai trazer, além desses elementos, os elementos que constam no CTN e também na Lei de Execuções Fiscais. Porque existem alguns procedimentos próprios, como o redirecionamento da execução fiscal, que foge ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que é do CPC. Ou seja, a execução fiscal ainda goza de alguns privilégios que constam no CTN, que fazem com que o redirecionamento seja algo muito mais rápido e célere do que o incidente de desconsideração, que é utilizado no Código Civil e para as dívidas comuns. Passados esses pontos, podemos já adentrar na CDA. E o que vem a ser a CDA? A CDA, Certidão de Dívida Ativa, nada mais é do que um espelho da inscrição em dívida ativa de um crédito tributário. Quando chega no ponto de haver a CDA, de haver essa inscrição em dívida ativa, já se diz que o crédito está definitivamente constituído. E para que haja essa constituição definitiva, deve haver um processo administrativo, excetuados os casos do lançamento por homologação, onde, como o contribuinte declara e já paga ou não paga, já fica dispensado que a Fazenda Pública haja com algum processo administrativo, um time para apresentar defesa, porque já considera que aquele débito está confessado. Mas em outros casos, há o processo administrativo e o contribuinte tem a oportunidade de apresentar uma defesa. Inclusive, nesse processo administrativo, a Fazenda Pública, seja ela municipal, estadual ou federal, ela já pode até intimar um terceiro que ela entenda como responsável. Quando a Fazenda Pública, até vou colocar do lado aqui as hipóteses, mas quando a Fazenda Pública encontra uma situação em que ela vê que há uma responsabilidade de terceiro, ela já pode, dentro do processo administrativo, procurar aqueles indícios, encontrar aqueles indícios e colocar aquela pessoa no polo passivo. E aí, quando for para a execução fiscal, aquela pessoa já vai constar como devedora. Ocorre que, como eu mencionei, na maioria dos casos, a pessoa jurídica declara o quanto deve e realiza o pagamento. Ou seja, na maioria dos casos não há um processo administrativo. A pessoa jurídica não é intimada para que apresente uma defesa, um recurso e até apresente uma defesa da pessoa física, dos sócios. É muito difícil que isso ocorra. Na maioria dos casos, a execução fiscal vem direcionada apenas para a pessoa jurídica e dentro da execução fiscal é que são encontrados elementos que possibilitem esse redirecionamento para a pessoa física dos sócios. O mais comum deles, e aqui a gente já está entrando na parte de execução fiscal em si, é o caso da dissolução irregular da pessoa jurídica. Isso está sumulado, está na súmula 435 do STJ. Quando uma pessoa jurídica ela abandona o seu domicílio fiscal sem informar os órgãos competentes, as autoridades públicas, se diz que ela está se dissolvendo de uma forma irregular. E isso já dá legitimidade
para que a Fazenda Pública redirecione ou peça o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física dos sócios. Esse é o principal erro e o principal ponto que leva as execuções fiscais a atingirem o patrimônio dos sócios. E outros exemplos comuns que ocorrem e que levam à desconsideração da pessoa jurídica, possibilitando esse ataque ao patrimônio dos sócios, são aqueles mencionados no artigo 50 do Código Civil, que é quando o sócio ele age com abuso de poderes, ou seja, ou ele age com desvio de finalidade da pessoa jurídica, ou ele faz uma confusão patrimonial. Essa confusão patrimonial muitas vezes é caracterizada pelo sócio estar pegando o patrimônio da empresa e utilizando para fins pessoais. Pega o faturamento da empresa e compra um carro de luxo. Esses casos são comumente utilizados para comprovar que houve ali um desvio de finalidade da pessoa jurídica, ela não está utilizando aquele patrimônio dela para fins próprios, mas sim apenas para satisfazer os sócios, ou então essa confusão patrimonial. E tudo pode acabar até se vinculando e se misturando. Antigamente tinha essa ideia de que o mero inadimplemento, ou seja, a empresa não pagar o tributo, já levava à responsabilização do sócio. Se entendia dessa forma porque o inadimplemento de tributo é uma infração à lei. E como o CTN fala que os sócios são responsáveis em caso de infração da lei, já se dizia que a pessoa jurídica poderia ser ali desconsiderada para que a execução atingisse os sócios. Mas isso já foi ultrapassado, já tem uma súmula do STJ, vou colocar aqui, se eu não me engano, a súmula 430. O mero inadimplemento tributário já não gera a responsabilização dos sócios daquela pessoa jurídica. Até porque quem descumpriu a lei foi a pessoa jurídica e pela autonomia patrimonial e até pela autonomia da pessoa jurídica, da livre iniciativa, os princípios constitucionais da livre iniciativa e da iniciativa privada, da livre concorrência também, já foi totalmente descabido esse entendimento aí que existia. E para que a gente possa finalizar, o que eu deixei por último, a prescrição do redirecionamento para os sócios. Ou seja, não pode a Fazenda Pública ali ficar naquela execução fiscal para sempre e acabar do nada vindo a querer redirecionar aquela execução fiscal para os sócios. Primeiro ela precisa ter os elementos que eu acabei de mencionar, ou os elementos do Código Civil ou os elementos do CTN. E outro ponto é que o sócio, aquele integrante da pessoa jurídica, que muitas vezes pode até ter saído daquela pessoa jurídica, ele não pode ser responsabilizado para sempre. Há um limite de tempo para que aquela execução venha a atingir o seu patrimônio. Esse prazo prescricional é de 5 anos e ele começa a contar, e isso foi decidido em um julgamento recente, o tema repetitivo 444, decidiu que, caso haja dissolução irregular da pessoa jurídica, a partir do momento que a Fazenda Pública venha a ter ciência dessa dissolução irregular, já inicia o prazo de 5 anos para que haja redirecionamento. Caso esse ato tenha ocorrido antes da execução fiscal e a Fazenda tenha ciência inequívoca disso, e isso é importante ser provado, a partir do momento da citação, e até essa citação pode não encontrar a pessoa jurídica, já começa a transcorrer o prazo para que haja o redirecionamento. E caso ocorra depois, dentro da execução fiscal, também, a partir do momento que a Fazenda Pública tem ciência de algum ato, ou de algo praticado pela pessoa jurídica ou pelos sócios, que já levem a entender que houve um abuso da pessoa jurídica, um excesso de poderes ou algo daquelas características que a gente mencionou, já inicia o prazo de redirecionamento, ou seja, teve ciência, passou 5 anos, não fez o redirecionamento, prescreveu esse direito da Fazenda Pública e ela não vai poder mais redirecionar essa execução fiscal para a pessoa dos sócios. Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro, que eu consiga ter abordado todos os pontos pertinentes. Não fiz um vídeo grande, muito extenso e com muita jurisprudência, mas consegui deixar aqui de maneira sucinta os principais pontos e o principal que seria a súmula 435 da dissolução irregular. Espero ter ajudado e contribuído e fico à disposição aqui nos comentários para que vocês tirem suas dúvidas, comentem o que acham dessa súmula e dessa matéria, desse assunto. Um grande abraço